Graça e paz, amados, como é precioso olharmos para a palavra de Deus. Estamos falando sobre a verdadeira intenção do nosso coração diante da pessoa de Jesus. E em cima desse tema, estamos pensando quanto de Judas há em nós. Sim, o Judas traidor, que traiu Jesus. Jesus repreende Judas lá em Betânia, que deveria deixar Maria, que quebrou o perfume aos pés de Jesus. A Bíblia diz então que Judas sai dali e o diabo entra nele, ele vai negociar Jesus com os sacerdotes e os anciãos. E nós vimos então que eles vão para a ceia, todos eles, Judas também vai para a ceia. Os discípulos preparam, eles vão para a ceia e nós vimos então que Judas perdeu a noção e coloca a mão no bocado, no prato, né? Para pegar o bocado molhado junto com Jesus. Isso é uma questão de desonra, era algo que Jesus, o mestre, era ele que colocava a mão. E se a mão dele estivesse sobre o prato, ninguém podia colocar ali. Aquilo bastou para Jesus, então, dizer para Judas, olha, aí vai e faz o que tem que fazer depressa. Então o diabo entra em Judas e Judas vai, porque ele sabia que logo após a ceia Jesus estaria sozinho, ou somente com os discípulos, não com a multidão, para orar. Então nós vimos que o diabo entra em Judas, ele sai, e nós vimos que Jesus canta um hino com os discípulos e vai para o Monte das Oliveiras. Ali, eu creio que no trajeto, Jesus começa a conversar com Pedro. Olha, Pedro, essa noite, né, vocês vão se escandalizar comigo, porque eu vou ser preso, vão ferir o pastor, as ovelhas vão se dispersar. Aí Pedro imediatamente disse, olha, Jesus, eu estou pronto, né, para ir contigo até a morte. E Jesus disse, olha, Pedro, eu vou te dar uma real aqui, antes que o galo cante, essa noite você vai me negar 3 vezes. E Pedro, né, diz aqui, disse-lhe Pedro, no verso 35, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. O interessante é que a gente passa por alguns detalhes, e Pedro falou isso, mas o texto aqui de Mateus 26, o verso 35, diz assim, e todos os discípulos disseram o mesmo. Mas parece que a gente destaca só Pedro, né? Judas aqui já tinha ido, né? Fazia aquilo que o diabo estava conduzindo o coração dele. Então Jesus com os 11 aqui, ele fala e diz que Pedro falou aqui, mas todos os discípulos disseram o mesmo. A intenção do coração realmente era boa de todos os discípulos, os 11 pelo menos, né? Não, Senhor, nós estamos prontos, estamos preparados. Mas quando realmente Jesus foi preso, diz que todos os discípulos fugiram. Pedro tentou reagir, Jesus condenou aquela reação de Pedro, mas quando o negócio apertou, todos os discípulos fugiram. Então ali revelou realmente a intenção, se eles estavam dispostos, prontos, preparados para morrer por Jesus e com Jesus ou não. A gente vê claramente que qualquer homem nessa condição não estaria pronto. Por quê? Atos 2 ainda não tinha acontecido na vida deles. Somente homens que reconhecem Jesus, mas que são cheios, revestidos, batizados com o Espírito Santo, estão prontos. Depois do Pentecostes, realmente, esses discípulos estavam prontos para morrer com Jesus e por Jesus. Que nós possamos realmente buscar ser cheios do Espírito Santo para estarmos prontos. Caso contrário, talvez nós só vamos falar, porque a intenção do nosso coração é boa, mas se vir uma perseguição, talvez nós vamos fugir. Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo para suportar todas as provações e lutas que se lançam contra nós para tentar nos desmotivar. O maravilhoso é que mesmo o diabo entrando em Judas na frente de Jesus, mesmo Pedro negando Jesus, mesmo os discípulos fugindo, dispersando, nada tirou Jesus do propósito. Glória a Deus por isso. Que nada possa nos tirar do propósito de Jesus. Que Deus te abençoe.